Olá, seja bem-vindo ao canal Acontece nos Livros, a casa da literatura brasileira contemporânea. Eu sou o escritor Wisner Fraga. Estou lançando, neste mês de maio, o meu 12º livro. Desta vez um livro de contos intitulado Usufruto de Demônios. Se você está afim de conhecer, vai lá no site da Ofícios Terrestres, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Não se esqueça também, se for possível, de conhecer o meu canal de mini contos. Apátridas, este é o título do livro de Alejandro Tchakov, editado pela Companhia das Letras em 2020. Eu sempre fico meio em dúvida sobre como eu devo pronunciar o nome de algum brasileiro que tem um nome estrangeiro, né? Então, o Alejandro é um escritor brasileiro, então eu deveria pronunciar Alejandro. Eu não sei, eu pesquisei no YouTube e vi que eles pronunciam Alejandro, essa pronúncia espanhola, mesmo estando aqui no Brasil, então eu vou manter essa pronúncia. Eu fico pensando também como é que se deveria pronunciar meu próprio nome, né? Seria Wisner, esse aportuguesado seria Wisner, né? Isso daí gera uma boa discussão, né? Em algum momento eu até quero fazer. Alejandro Tchakov é um escritor mato-grossense. Ele viveu em diversos países, nos Estados Unidos, no Chile, na Inglaterra e também na Argentina. E atualmente ele vive no Rio de Janeiro. Ele escreve para a revista Piauí e também colabora com os jornais The New Yorker e também com The Guardian. Este livro aqui, Apátridas, é o primeiro, né, o romance de estreia de Alejandro Tchakov. Este romance, até onde eu sei, ele passou um pouco despercebido aqui do público brasileiro. Eu não me recordo, não me lembro de ter lido nenhuma resenha sobre ele. Mas como se trata de uma grande editora, né, uma editora do porte da Companhia das Letras, é muito provável que deva ter acontecido alguma resenha em algum grande veículo de comunicação e passou batido para mim, né? De qualquer maneira, não houve nenhum alarde sobre o romance, o que é uma pena. A trama se passa nos anos 1990, um casal que mora nos Estados Unidos se separa, ela é brasileira, ele é um chileno, eles têm 2 filhos e cada um, né? O casal, ele vai para um lado, ela volta para o Brasil, né? Ela vem com os 2 filhos, com essas 2 crianças para o Brasil, e ele não se sabe exatamente para onde vai. Só se sabe que ele liga para o sogro várias vezes sempre, né, para pedir dinheiro. Aliás, o leitor não fica sabendo muito sobre esse pai do narrador. Um pai que não é uma pessoa confiável, né, segundo o relato, não conta muito sobre si para o filho narrador. Então o narrador faz o que ele pode. Ele preenche as lacunas do que ele não sabe, ele supõe. Quem narra então é esse filho, e tudo para esse filho tem um aspecto financeiro, né? E não é para menos. O livro já começa com uma bela, aliás, reflexão sobre o material com que as cédulas, né, americanas são feitas, os dólares, né? Parece que o pai desse narrador sempre pautou a vida de uma forma bem capitalista, né? A começar pelos bens que ostenta, pelo descaso com o dinheiro, né? Ao mesmo tempo, tanto o pai quanto a mãe, né, então, tem esse descaso com o dinheiro, com as finanças. É algo típico, né, de quem não precisa se preocupar muito com grana, né? De fato, o pai
o pai dela, né, que vive no Brasil, ele é dono de um cartório, é dono de um posto, tem outros bens e, portanto, um padrão de vida bem confortável. Então, ela deve ter herdado isso e repassado para o marido, né? O marido também já era assim. Aí esse embate constante com os modos de sobrevivência, né? Com o poder que vem do dinheiro e também com essas relações de poder. O pai, ainda que distante, ainda que de certa forma inacessível, é uma presença constante na vida do narrador. Aí começa a parte que eu julgo mais interessante do livro, né? Esse paralelo entre o pai, né, e o país que esse narrador encontra. O desprezo do pai, do narrador pelo Brasil, pelo que se tornou, né, o Brasil. O filho narrador também tenta nutrir ali um certo, talvez, desprezo pelo pai, mas não consegue. O amor, né, a admiração sempre fala mais alto e o perdão também sempre fala mais alto. O retorno para o Brasil, onde a família tem de viver ali sobre o domínio de José, né? O José é esse avô do narrador, dono do cartório, de posto e tudo mais. E tudo isso não é fácil. Todos parecem desprezar esse menino que chega, que não é brasileiro, não é americano, não é chileno, mas ao mesmo tempo é considerado por todos um estrangeiro. E é muito complexo ser estrangeiro na própria terra em que nasceu. E o narrador tenta lidar da melhor forma com isso. Alejandro conduz com segurança todo o romance, essa parte em particular, passa ao leitor o sofrimento, a angústia dessa criança. Claro, uma angústia, né, filtrada pelo olhar já do adulto, né, o adulto que narra, o adulto que revisita o passado, sempre de forma condescendente consigo mesmo, condescendente com os pais e com a família de uma forma geral. A língua é talvez a parte principal deste romance, né? Desde a mãe desse narrador é doutora em linguística por uma universidade americana, até o pai, né? O pai que sempre deseja que os filhos sejam poliglotas. A língua é o bem maior, é a identidade, é a verdadeira pátria, né? Todos eles imaginam, né? Os pais e também os filhos. Só que é um grande engano, né? O narrador vai percebendo isso aos poucos, né? A verdadeira pátria não é mais possível em um país que não acolhe, né? Um país que se vinga o tempo todo de seus cidadãos, que culpa, né, esses cidadãos pela própria desgraça, né? A pátria não é mais possível, né? O narrador percebe isso, não é mais possível depois deste exílio. É um romance muito bonito, é um romance envolvente, ele é escrito de forma muito eficiente, algumas vezes com belas linguagens, figuras de linguagem, ao mesmo tempo sem rodeios, com belos fluxos de consciência, algumas imagens bonitas, diálogos fortes. É muito bonito. Eu faço apenas duas pequenas ressalvas, né? A primeira é um certo excesso de repetição de algumas palavras. Eu vou dar um exemplo, né, do verbo dizer, né, que me incomodou muito. Esse verbo, às vezes, ele chega a aparecer mais de 10 vezes em uma única página, né? Então isso é ruim para mim. Segundo, há uma tentativa de imitar ali a oralidade nos diálogos, e eu acho isso desnecessário. Esses dois pequenos poréns, né, eles poderiam ser sanados ou melhorados, né, em uma preparação de texto, né, o que não foi feito. Nada disso, claro, compromete a bela história, a potência narrativa, essa trama envolvente, a linguagem de Alejandro, nem nada no livro, tá? Eu recomendo muito a leitura desse romance. Eu vou ler agora o início do livro, né, para que você
você que vai ler essa obra tem uma ideia do que vai encontrar aí pela frente. Muito obrigado por assistir a esse vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal e, se puder, compartilhe também este vídeo. Ajude esse nosso trabalho de divulgação da literatura contemporânea e, em especial, da literatura contemporânea brasileira. Valorize os nossos escritores. Uma forma legal de valorizar o que é divulgado aqui em nosso país é comprar o livro desses escritores e também divulgar o trabalho que eles fazem. Muito obrigado. O dinheiro americano era simples. Sua cor e textura evocavam o mesmo tédio de Drexel Hill, nosso bairro na Filadélfia. O verde difuso dos pinheiros, as casas de tijolos idênticas e enfileiradas, o carpete bege macio e os estalinhos metálicos dos aquecedores. No inverno, neve caía e tudo ao redor embranquecia e perdia os contornos. A cor ia embora e alguns meses depois voltava. E essa renovação infinita e superficial de as coisas mudarem um pouco e sempre voltarem a ser as mesmas é algo que ainda relaciono com dólares americanos. As notas estão sempre novinhas, como se tivessem acabado de ser impressas. São lisas e gostosas de tocar. É estranho, mas elas têm um ar de inocência. Deve ser proposital, como quase tudo que os americanos fazem. No voo para São Paulo e depois para o Mato Grosso, minha mãe falou muito sobre o meu pai. Disse que ele já tinha admitido gostar do Pinochet, uma frase que na época não me dizia muita coisa, que ele não ajudava nem a própria mãe no Chile, ela morava na periferia de Santiago, que ele não sabia cozinhar. Falava como se não o conhecêssemos, como se não tivéssemos passado aqueles anos todos morando com ele também. Explicou que ele a forçara a vender um terreno que ela havia ganhado do pai dela, meu avô. Um terreno muito bom no Mato Grosso, perto do bairro Boa Esperança, e que tinha gastado o dinheiro todo num carro. Depois contou que ele já tinha sido casado e que nunca se divorciaram ou anularam o casamento anterior. O pai de vocês é bígamo, minha mãe disse com desprezo, como se a frase encerrasse a questão. Mas a fonética da palavra me confundiu. Parecia evocar um grande feito, como se ele falasse muitas línguas ou conhecesse algum nicho da neurociência. Os 2 ou 3 voos até o Mato Grosso foram tranquilos. Senti prazer em ouvir aquelas histórias sobre o meu pai. Eu nunca o compreendera bem, me parecia uma figura etérea e sem muitos contornos de personalidade. Era bom saber que tinha vivido aventuras romanescas, que tinha um passado do qual eu não fazia ideia. Na Filadélfia, ele ficava sempre ali na sala, com seu ar distraído, lendo o Philadelphia Inquirer e o New York Times. Falava conosco num tom muito gentil, que conforme crescíamos se tornava cada vez mais obsoleto, por ser infantil demais. Só quando ele comprava algo, eu vislumbrava um ser mais autêntico e vigoroso. Comprava muito bem. Tinha uma assinatura bela e curvilínea para assinar cheques, e nos jantares fora, quando viajávamos para Manhattan ou New Haven para alguma conferência da minha mãe, ele arrancava as folhas do talão com uma rispidez bonita, ou então dizia American Express, tirando o cartãozinho e o levantando por alguns segundos até fitar o garçom, flertando com os limites de uma ofensa. Dava 40% de gorjeta, o que chocava os atendentes, sempre tementes a estrangeiros mãos de vaca. Minha mãe
Mesmo depois do seu doutorado em linguística, ainda ficava apreensiva com o ritual americano do comércio. Os atendentes recitando-lhe opções de cafés e doces numa voz rápida e sem inflexão, como se rezassem. Já meu pai havia nascido para esse ritual. "Me dê um minuto, por favor", dizia com elegância hostil quando alguém tentava apressá-lo. Naqueles anos, passei um bom tempo buscando decifrar o logo misterioso do seu Alfa Romeo. Pensava vagamente que o desenho da cobrinha verde, cruz e coroa, talvez desse alguma pista sobre a sua essência. Não tínhamos condições de comprar aquele carro de merda, minha mãe dissera. Era melhor ter ficado com o terreno. "Conta mais, mãe. Conta tudo sobre ele", minha irmã falou, enquanto bocejava. Estava sonada e ao mesmo tempo animada com as histórias, e seguimos ouvindo minha mãe enquanto o avião atravessava a escuridão. Jantamos. As luzinhas do avião se apagaram uma a uma, e o tom da minha mãe, amaciado pela digestão, se enterneceu. As peripécias desprezíveis do meu pai ganharam a melodia sonolenta de um conto de fadas. Adormeci, enquanto ela fazia uma lista dos bens dela que ele tinha vendido, um a um.